Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora essa questão aqui do Enem. Essa questão aqui dos focos de incêndio, uma questão aí tão comentada, e certamente foi uma das questões mais complexas aqui dessa prova do Enem, eu diria. E a complexidade, ela reside primeiramente no fato de que o aluno teria que ter a percepção de que a utilização da geometria analítica era o caminho mais viável para isso daqui. E olha, quase 100% dos alunos aí, claro, começam tentando resolver essa questão pensando em geometria plana, mas sem colocar uma referência com localização dos pontos. E é isso que nos leva a perceber que a melhor saída é por geometria analítica, colocar um plano cartesiano, tá? E lembra o seguinte, gente, muitas questões de geometria plana, vocês podem colocar, muitas vezes, calcular a área de triângulos, né? Vocês colocam os pontos no plano cartesiano e calcula pelo determinante. A gente pode fazer justamente essa situação também. Muitas questões de geometria plana, a gente pode utilizar a geometria analítica como um apoio para resolver a questão. E é o que acontece aqui, tá? E dentro da geometria analítica, o que a gente vai trabalhar aqui? A principal fórmula, vamos dizer assim, a primeira fórmula que a gente aprende na geometria analítica, que é a distância de dois pontos, e também vamos trabalhar com a equação de uma circunferência. Tá? Vou explicar tudinho para vocês aqui como é que a gente faria essa questão. Beleza? Vamos lá? Então vem comigo aqui e nós vamos ter o seguinte, ó. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância, então nós temos focos A e B, tá? Que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância, olha só, a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada, tá? Nessas condições, a maior distância em metro, tá? Que dois bombeiros poderiam ter entre eles e abaixo nós temos as alternativas. Então imagina o seguinte, você é um bombeiro, existem dois focos de incêndio, ele está maior do que o outro, então desse que está o foco maior, você vai posicionar uma distância maior. E está sendo dito o seguinte, ó, que a distância de você ao incêndio A, que ele é mais forte, né, é o dobro da distância de você ao incêndio B, ao foco B, que é um foco menor. Então, mais ou menos, né, como é que a gente pode colocar isso daqui fazendo um breve de um esboço? É importante fazer o esboço, tá? Então, fazendo um breve de esboço, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Vamos pensar assim. Aqui, tá? Até vamos diminuir um pouquinho, tá? Mais ou menos aqui assim. Então, vamos supor, ó, que aqui está o foco A e aqui assim está o foco B. E você vai se posicionar a uma distância, mais ou menos, né, gente? Aqui assim, de tal forma que a sua distância até o ponto B é a metade da distância de você ao ponto A. Então, vamos escrever isso daqui. Então, vamos chamar aqui de ponto P. Este ponto P, então, ó, ele dista uma certa distância D, então, até o ponto B. E aqui uma distância 2D até o ponto A. Então, mais ou menos, essa representação aí, gente, que eu coloquei no plano ali, é mais ou menos o que está sendo dito aí no enunciado. Ah, faltou o seguinte, né? A gente colocar aqui, ó, 30 metros. Então, repara o seguinte, se a questão estivesse trazendo esse desenho aí, gente, aí ficaria até, ele é uma simplificação do que está sendo dito ali em cima. Então, a questão já começa com essa dificuldade, que não tem nenhum desenho. Você tem que fazer essa ilustração para começar a entender como é que funciona a questão. Tá? Porque muitas vezes, quando a questão já vem com o desenho colocado, querendo ou não, gente, pode até assustar aquele desenho ali, puxa vida, né? Mas é uma questão que já facilita para você entender o que o examinador está querendo dizer, tá bom? Aí, gente, teve alguns alunos que já pensaram ali, poxa, eu vou colocar o ângulo de 90 graus no ponto P. Isso a gente não pode fazer, porque não está sendo dito em nenhum momento isso daí, beleza? Bom, aí é o seguinte, como a gente vai ter aqui, por exemplo, um bombeiro no ponto P, tá? Existem outros pontos, tá? Que a distância, vamos pegar, por exemplo, mais ou menos aqui assim, ó. Olha só. Esse ponto ali, mais ou menos, tá, gente? Olha só. A distância dele ao ponto A acaba sendo o dobro da distância dele até o ponto B.
Eu posso pegar também mais ou menos, ó, um outro ponto aqui assim, ó. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Um outro ponto aqui. E reparem que também acontece isso daí. A distância mais ou menos, ó, deste ponto ao ponto A acaba sendo o dobro da distância daqui até o ponto B. Então existe, gente, ali no espaço uma quantidade de pontos, né, de localizações, uma quantidade infinita de localizações que fazem com que cada uma desses pontos, esses são lugares geométricos, tá, que dizem que a distância dele até o A é o dobro dele até o B. Mas até esse momento aqui a gente não pode perceber, poxa, isso aí é uma circunferência. Não, até esse momento aqui não tem como perceber que é uma circunferência. Mas na equação que vai surgir, nós vamos entrar então com a ideia da circunferência. Então o ideal aqui, gente, para facilitar a resolução, é a gente trabalhar com um plano cartesiano. Colocar, por exemplo, o ponto A na origem e o ponto B ali sobre o eixo X, que é o eixo das abscissas. Tá bom? Olha só como é que a gente pode fazer isso, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, deixa eu só tirar aqui assim. Beleza. Então, o que eu farei, ó? Vamos pensar aqui assim, ó. Nós vamos ter o eixo XY, né? O eixo Y aqui, ó. E aqui assim, ó, nós vamos colocar o nosso eixo X, tá? Então, conclusão, ó. Este ponto A, ele está na origem. Então, o ponto A possui coordenadas 0 e 0. Enquanto que o ponto B está a 30 metros aqui ó, do ponto A, então o x do B ele vale 30, e por estar sobre o eixo x, o y dele é 0. Enquanto que o ponto P é um ponto que possui coordenadas quaisquer, né? Então nós vamos ter x e y. A única exigência, então, é que a distância de P até A é o dobro da distância de P até o B. Então, é nesse momento que nós vamos entrar com o que, gente? Distância de dois pontos. Aquela fórmula da raiz quadrada. Tá bom? Até deixa eu lembrar para vocês aqui qual é a fórmula da distância de dois pontos. Então, mais ou menos, ó, a gente tem que a distância entre dois pontos, por exemplo, ponto A e ponto B. Como é que a gente faz isso mesmo? É raiz quadrada, x do A menos o x do B, ao quadrado, mais o y do A menos o y do B, isso aqui ao quadrado. Então, nós temos aí a fórmula de distância de dois pontos. Então, de acordo aqui com esse desenho, nós vamos ter que a distância de P até A, olha só, distância do P até o ponto A, acaba sendo o dobro, ou seja, duas vezes a distância deste ponto P até o ponto B. E vamos utilizar, então, essa fórmula aqui, ó, substituindo, então, essas coordenadas que nós temos de A, B e P, tá? Vamos lá, ó, distância de P até A. Então, isso aqui será o quê? Será a raiz quadrada, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, x do P, que é o x, menos o x do A, que é o 0, isso aqui é o quadrado, mais o y do P, que é o y, menos o y do A, que é o 0, e isso aqui elevado ao quadrado. Lembrem que nós vamos ter aqui, ó, uma raiz quadrada. E isso aqui é igual a duas vezes, tá? A distância de P até B, que é o que, gente? É uma raiz quadrada, a distância de P até B é o x do P, que é o x, menos o x do B, gente, olha só, o x do B ali é o 30, tá? Isso aqui é ao quadrado, mais, o que nós vamos ter agora? O y do P, menos o y do B, que é o 0, e vamos deixar aqui o quadrado. Bom, nessa situação agora, gente, nós chegamos aí em uma equação, tá? Infelizmente, nós não temos apenas uma incógnita ali, nós temos duas. Mas o importante é que você perceba que essa equação é uma equação irracional, porque nós temos raízes quadradas envolvidas. Então, a melhor forma de nós resolvermos uma equação irracional é levar os dois lados da igualdade, elevar ao quadrado, e a gente acaba cortando com a raiz, tá? É isso que nós vamos fazer, ó. Então, aqui no lado esquerdo, ó, tudo isso daqui, ó, eu vou elevar ao quadrado, e no lado direito também, tudo isso daqui vou elevar ao quadrado. Claro que no lado esquerdo aqui eu vou cortar o quadrado com a raiz, vamos ficar apenas com o quê, ó? Com x menos 0 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, aqui ficaremos com o y ao quadrado. E do outro lado, gente, cuidado, hein? Aqui nós temos o 2 multiplicando. Então, esse quadrado aqui, ó, é quadrado 2. Então, 2 ao quadrado ficaremos com o valor 4. E depois nós vamos cancelar o 2 com essa raiz. Nós ficaremos com o quê, gente? Apenas com o interior aqui da raiz, tá? Com radicando.
Então, nós vamos ter aqui, ó, x menos 30 ao quadrado, já vamos colocar aqui o produto notável. Reparem que o 4 aqui acaba multiplicando tudo que está dentro da raiz. Então, abre parênteses. Ó, quadrado primeiro, que é o x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ficaremos com menos 60x, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais 30 ao quadrado, chegaremos ao valor 900. E ainda nós vamos ter o que? Mais o y elevado ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Até vou descer um pouquinho aqui para a gente ganhar espaço. Bom, agora nós chegamos então nisso daí. Vou fazer o quê? Esse 4 vai fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Então, no lado esquerdo nós vamos ficar ainda com o x ao quadrado. Aqui fica com o y ao quadrado. Agora, 4x ao quadrado. Né? 4 vezes o menos 60, isso aqui é menos 240x. 4 vezes 900, 3.600. E 4y ao quadrado. Beleza. O que eu vou fazer, gente? Olha, vou pegar esses valores que são x e y, ó, enviar lá para o lado esquerdo, trocando o sinal, vai passar negativo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4x ao quadrado menos x ao quadrado, ficaremos com 3x ao quadrado. Enquanto aqui, ó, 4y ao quadrado menos o y ao quadrado, ficaremos com 3y ao quadrado. Continuamos com menos 240x, e aqui mais 3.600, isso aqui é exatamente igual a zero. Bom, essa equação, gente, os coeficientes aqui são todos múltiplos de 3. Então, sem problema algum, tá? Vamos dividir toda ela por 3. Ficaremos, então, com o x ao quadrado, mais o y ao quadrado. Aqui ficaremos com menos 80x. E aqui mais 1.200 igual a zero. Gente, nós chegamos nessa equação aí. Aí você vai olhar assim, puxa vida, olha só. Cheguei numa equação geral de uma circunferência. Primeiramente, por que Ferreto, essa equação é a equação de uma circunferência? Primeiro lugar, gente, olha só. Porque aqui, ó, este valor, o coeficiente do x ao quadrado, é exatamente igual ao coeficiente do y ao quadrado. Inclusive em termos de sinal, ó, aqui é 3 positivo e aqui é 3 positivo, aqui é 1 positivo e aqui é 1 positivo, então nós já temos essa situação que caracteriza uma circunferência. Outra coisa, gente, reparem que em toda a sua equação ali, ó, não existe a multiplicação x vezes y. Se existisse x vezes y aí, isso aí não seria uma circunferência, tá? Agora outra coisa importante, ó, reparem que nós temos aqui o termo em x. O termo em y não está aparecendo porque é a mesma coisa que 0y, e nós temos aqui o termo independente. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa equação para a gente trabalhar um pouquinho melhor com ela e você perceber melhor o que eu estou fazendo, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, menos 80x, mais 0y, mais 1.200, isso aqui é igual a zero, tá? Por que tu fez isso, Feito? Pelo seguinte, ó. Porque essas duas informações que estão aqui, ó, o x e o y, elas nos darão o que, gente? Nos darão as coordenadas do centro dessa circunferência. Vocês lembram, gente? Na equação geral, como é que a gente faz para encontrar o centro dessa circunferência que está sendo representada aí? Pega o que, gente? Pega o coeficiente do x, que naquele valor ali é o menos 80, divida ele por 2 e troca o sinal. Faça o mesmo para o y. Aí você vai ter o x e o y do centro da circunferência. Vamos de novo? Então, vem comigo aqui, ó. O centro, então, dessa circunferência possui coordenadas. Olha só, pega o coeficiente do x, divide por 2, ficaremos com menos o 40, e troca o sinal. Pronto, está ali o x do centro. Pega o coeficiente do y, que no caso é o 0, divide por 2, troca o sinal, não acontece nada, né, gente? Continuaremos com 0. Pronto. Nós já temos, então, as coordenadas do centro dessa circunferência. É 40 para o x e 0 para o y. Agora, outra coisa importante, eu diria até o mais importante para essa questão. Qual é o raio dessa circunferência? Aí o raio tem uma formulazinha que a gente vai lembrar agora, tá? Então, olha só, o raio da circunferência, a gente pode fazer assim, ó, a raiz quadrada do x do centro ao quadrado, mais o y do centro aqui, ó, ao quadrado, menos o f.
Ferreto, o que é esse F? Gente, o F nada mais é do que o termo independente. O F é o termo independente, tá? Então, nessa situação, nós vamos ter que o raio é igual a raiz quadrada. X do centro, gente, olha só, x do centro é o 40. Então, teremos ali o 40 ao quadrado, mais o y do centro, que é o 0 ao quadrado, menos o f. Cuidado, ó, o f é mais 1.200, então é menos o valor 1.200. Se nós tivéssemos aqui, ó, menos 1.200, ficaria menos com menos, dá mais, ou seja, ficaria mais 1.200 ali, tá? Então, este raio aí, ó, será dado por raiz quadrada, 40 ao quadrado. Lembra que 4 ao quadrado é 16, né? Como é 40 ao quadrado, ó, o zero irá aparecer duas vezes, então é 1.600. Menos, então, o 1.200, o zero, então, sumiu, né? Raiz quadrada, então, o raio aqui, ó, será raiz quadrada de quanto? 1.600 menos o 1.200, isso aqui é 400. Então, o raio será a raiz quadrada de 400, o raio é 20. Pronto, o raio é 20. Centro é 40 e 0, raio é 20. Vamos subir novamente no nosso esboço, tá? Mais ou menos aqui assim. Então, olha só, se aqui o valor é o x vale 30, então o 40, ó, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos estaria aqui assim, ó. Pronto. Aqui está o centro dessa circunferência. 40 e 0. E essa circunferência possui algo mais ou menos assim, ó. Olha só. Mais ou menos essa situação. Então, reparem que nós temos ali aquele ponto P, ó, tá? E todos os pontos que estiverem sobre essa circunferência, gente, são pontos que a distância desse ponto até o ponto A acaba sendo o dobro da distância desse ponto até o ponto B. Vamos pegar outro, por exemplo. Olhem só. Vamos pegar, por exemplo, este ponto que está aqui assim, ó. Vamos pegar aqui um ponto P1, por exemplo. Reparem que a distância dele, ó, desculpa, peraí, a distância dele, ó, até o A, acaba sendo o dobro da distância dele até o B, tá? Então, essa distância aqui, ó, é o dobro daquela. E isso vale para qualquer outro ponto que estiver sobre a circunferência. Agora, vem comigo aqui, ó. A pergunta, a maior distância em metro que dois bombeiros podem estar é... Gente, dois bombeiros estarão em maior distância quando eles tiverem pontos, a gente chama assim, ó, pontos diametralmente opostos em relação ao centro, tá? Então, por exemplo, ó, se eu colocar um bombeiro aqui, se eu colocar um bombeiro aqui e o outro bombeiro aqui, eles não estarão ocupando a maior distância. Agora, se eu pensar, por exemplo, ó, este ponto P que está aqui, ó, e pegar lá do outro lado, ó, passando pelo centro, lá do outro lado, aqui eu tenho uma situação que esses dois pontos, o P, que vou chamar de P', por exemplo, esses dois pontos estão em maior distância. Como o raio, gente, a gente calculou e vale 20, então olha só, aqui é 20, aqui é 20, e a distância, então, entre eles acaba sendo o diâmetro. E a maior distância entre eles, então, é de 40 metros. Beleza? 40 metros, olha só. A alternativa correta acaba sendo, então, a letra B de Brasil. Beleza? Gente, uma questão difícil. Questão difícil. Ela poderia estar colocada tranquilamente até numa prova do ITA, tranquilamente poderia ser colocada lá. E mesmo assim, gente, não pense, os caras que fazem vestibular do ITA teriam... Não, não tem nada a ver. Eles também teriam muita dificuldade para resolver essa questão aí. Tá bom? Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês, tá? Quem acertou essa questão, meus parabéns. E se você que não teve sucesso nem como começar, não se julgue, tá? Não se julgue nesse momento, porque é uma questão realmente um pouco mais complexa. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, tá? Um abração aí, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.